Fala pessoal, meu nome é João Kryptonita e esse aqui é o canal da Bitso. No vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre o Token Maker e sobre o projeto da Maker. Vou te contar o que ele é, o que ele não é, o que permeia esse projeto e também vou mencionar o porquê que ele é tão importante para o mundo das finanças descentralizadas. Então, sem mais delongas, vamos lá! Para a gente entender o que é o Token Maker, a gente precisa antes entender o que é a MakerDAO, Maker Protocol e DAI. Então vamos começar por isso no vídeo de hoje. O que seria então a MakerDAO? A MakerDAO nada mais é do que um projeto de código aberto desenvolvido na blockchain da Ethereum e que se organiza por meio de uma DAO. Talvez o conceito de DAOs ainda seja estranho para muita gente, ainda mais para aquelas pessoas que estão começando sua trajetória no mundo cripto e também porque esse conceito ainda está se desenvolvendo. Para quem não sabe, uma DAO é uma organização autônoma descentralizada que é nada mais do que uma espécie de comunidade e empresa que se juntam. Numa DAO, as decisões são tomadas pelos seus próprios membros da forma mais plana e descentralizada possível. A MakerDAO surgiu em 2015 e o projeto é controlado pelas pessoas detentoras do token de governança Maker. Então o Maker é um token de governança utilizado na MakerDAO. Assim, por meio de votações e pesquisas, os detentores do token de governança Maker controlam o que acontece no protocolo Maker, ou Maker Protocol. Eles podem votar, por exemplo, em mudanças na escalabilidade e na transparência do protocolo e também do token DAI. Calma, eu já vou explicar para vocês o que é o token DAI, mas vamos seguir a linha de raciocínio aqui sobre a MakerDAO. As votações na MakerDAO acontecem tendo como base a quantidade de token Maker que o indivíduo possui e deseja delegar para aquela votação. Então, por exemplo, o critério interessante aqui não é a quantidade de pessoas que possuem o token, mas sim a quantidade de tokens que a pessoa possui. Uma pessoa com maior quantidade de tokens terá um peso maior na hora dessas votações. Resumindo isso então, a MakerDAO é uma organização autônoma descentralizada ou uma espécie de comunidade onde os detentores do token de governança Maker podem discutir, debater e propor mudanças no Maker Protocol ou no protocolo Maker. Mas o que seria então esse Maker Protocol que eu mencionei tanto para vocês? Em resumo, o Maker Protocol ou protocolo Maker é um projeto de DeFi que permite tomar e fornecer empréstimos. Sim, é possível você tomar e fornecer empréstimos em blockchain com criptomoedas. Você não precisa ir a um banco pedir empréstimos com taxas extremamente altas de juros e ficar basicamente submisso a um banco. É sim possível você fazer isso em todo um ambiente descentralizado, no ambiente de blockchains e de criptomoedas. Sei que muitos não conheciam isso, mas essa é realmente uma funcionalidade similar ao que já existe hoje em dia com os bancos, mas com tantas vantagens que realmente parece que é uma coisa totalmente diferente. Mas deixa eu te dar um exemplo para deixar isso mais claro, porque eu sei que talvez o termo empréstimos em blockchain seja algo muito novo para muita gente. Vou pegar um exemplo prático aqui. Digamos que você tem Ethereum em sua carteira e você quer comprar um notebook. Só que você não quer se desfazer dos seus Ethereums, seja porque você acha que vai valorizar mais, seja porque você gosta da criptomoeda, gosta do projeto, ou seja porque você não quer por qualquer razão que você imagine. Bom, com o protocolo da Maker você consegue comprar o notebook e não se desfazer de seus Ethereums, então você consegue ter o melhor dos dois lados. Mas como que isso funciona? Funciona mais ou menos assim. Você fornece o seu ativo em garantia, no nosso exemplo aqui o Ether, e você contrai seu empréstimo em DAI, uma moeda estável descentralizada, uma das maiores moedas estáveis descentralizadas que existem hoje em dia. Assim você consegue pegar esse DAI ou essa moeda estável chamada DAI e transacionar da forma que você bem entender. Você pode, por exemplo, comprar um notebook, ou você pode pagar o seu amigo que você estava devendo, ou até mesmo investir em outro protocolo de DeFi. E a hora que você quiser seu Ethereum de volta, você só precisa pagar esse empréstimo que você contraiu e uma taxa de juros também, é claro. Mas só deixando bem claro aqui que em comparação com bancos tradicionais, essa taxa de juros de empréstimos em blockchain é basicamente irrisória. Você não vai ver essas taxas absurdas que basicamente te tiram o sono à noite. Com empréstimos em blockchain, via de regra, as taxas são extremamente mais baixas do que a gente está acostumado aqui com os bancos tradicionais. E apesar de eu ter utilizado Ethereum no meu exemplo, você não precisa ficar adstrito a essa criptomoeda não. Você pode sim interagir com o protocolo utilizando, por exemplo, Bitcoin, Chainlink, Matic ou várias e várias outras criptomoedas que já estão disponíveis no próprio protocolo. O que vai acabar modificando a depender da criptomoeda que você interagir no protocolo é a quantidade de DAI que você vai receber, o risco considerado para aquela criptomoeda
e também a taxa que você vai ter que pagar por contrair o empréstimo, por exemplo. Então são só algumas minúcias, mas a ideia geral é essa de tomar ou fornecer empréstimos. Juntando esses dois pontos então, isto é, a Maker Protocol e a MakerDAO, como eu disse anteriormente, os membros da MakerDAO possuem controle direto no protocolo da Maker, podendo, por exemplo, propor melhorias em seu próprio funcionamento. Talvez isso também seja um pouco confuso para quem ainda está começando no mundo de cripto, não sabe muito o que é DeFi e nem o que são DAOs. Então eu vou dar um exemplo prático aqui também para elucidar um pouco como essas mudanças feitas pela MakerDAO que atingem o protocolo da Maker acabam acontecendo. Então vamos lá. Suponhamos que alguns detentores do token de governança Maker, e que consequentemente fazem parte da MakerDAO, propõe uma mudança na taxa de juros paga ao se contrair um empréstimo no Maker Protocol. Essa proposta é então apresentada para a comunidade da MakerDAO, onde algumas pessoas podem, por exemplo, dar palpite no que pode melhorar, falar o que está bom, como é que pode aprimorar essa proposta, e aí eles decidem abrir para uma votação se aquela proposta será ou não será implementada. Para tanto, pode-se criar um contrato inteligente para que ocorra essa votação, onde existem duas opções de voto. A opção A, onde a proposta é aprovada e implementada, e a opção B, onde nega-se a mudança, nega-se essa proposta de mudança. Após aberta a votação, os demais detentores do Token Maker se dirigem até onde essa proposta está, leem tudo, entendem o que está acontecendo, eventualmente até discutem algum ponto que ainda não ficou claro e, por fim, finalmente expressam seus votos da forma que eles entendem que será melhor para o protocolo da Maker e para a Maker toda no geral, tanto para a MakerDAO, tanto para o protocolo da Maker, quanto para o token de governança Maker e até mesmo para a moeda estável, a stablecoin que eu mencionei para vocês, DAI. Só lembrando aqui que eu mencionei antes para vocês que o critério que importa aqui não é a quantidade de pessoas, a quantidade de indivíduos que está votando, mas sim a quantidade de token makers que votaram. Então, por exemplo, se 1 milhão de token makers votaram a favor e 200 mil apenas votaram contra, a proposta será sim implementada. O que importa é a quantidade de tokens e não a quantidade de pessoas. Isso porque espera-se que a maioria dos tokens irão se direcionar para a melhor opção, seja para aprovar ou para não aprovar aquele projeto. É aquela coisa, aquela famosa coisa, né? Quem tem mais skin in the game tende a votar, tende a escolher de forma melhor, até mesmo porque caso contrário, por exemplo, se tomar uma decisão negativa, o protocolo pode acabar vindo a ter problemas e essas pessoas terão sim consequências financeiras, seja na desvalorização do token ou qualquer outro tipo de desvalorização, até mesmo do token DAI. E esse projeto todo que eu expliquei para vocês surgiu com a ideia de criar uma moeda estável descentralizada, coisa que lá na época, em 2015, 2016, era muito mais raro do que hoje em dia. Hoje em dia a gente já vê sim várias criptomoedas estáveis rodando aí no mercado, mas na época isso era bem mais difícil. E não só isso também, até mesmo nos dias de hoje a gente percebe um grande problema que várias stablecoins se dizem descentralizadas, mas na verdade, na prática, não são. E com a DAI, o grupo por trás desse desenvolvimento queria realmente algo que é descentralizado, é algo que realmente ninguém controla. Ninguém pode, por exemplo, congelar alguma transação que ocorre na moeda, com a criptomoeda estável DAI. E a DAI é hoje uma das maiores stablecoins existentes, uma das mais confiáveis pelos investidores de criptomoedas e que possui sim uma posição de renome entre as maiores criptomoedas ao redor do mundo. Mas o que faz então o Token Maker ser interessante? Por que pessoas compram um Token Maker? Bom, igual eu mencionei para vocês, o Token Maker acaba sendo muito interessante porque ele é a moeda de governança da stablecoin DAI e também do Maker Protocol. Então você que possui o Maker em carteira consegue, por exemplo, influenciar em mudanças e nas diretrizes desse protocolo e dessa stablecoin, que é uma das maiores stablecoins hoje existentes. Então tem todo esse fator de governança extremamente interessante para essas pessoas que querem sim fomentar e crescer o ecossistema de cripto. Alguns exemplos de votações que as pessoas detentoras do token de governança possuem são, por exemplo, adicionar novas criptomoedas para serem utilizadas como colaterais na hora de pegar empréstimos, modificação de parâmetros de risco para criptomoedas e também modificações na própria plataforma do Maker Protocol. Além disso, espera-se que o Token Maker valorize conforme o ecossistema da DAI cresça também. Então, conforme a DAI vai ganhando valor de mercado, o Token Maker também vai valorizando, até mesmo porque conforme uma vai ficando mais influente e o poder de influência dela está na outra criptomoeda, no seu token de governança Maker, as duas por si acabam sendo extremamente interessantes. Para além dessas questões de votações que eu mencionei para vocês, o Token Maker também
também pode servir para estabilizar a stablecoin DAI. Isso porque, para não deixar que o preço do DAI se desestabilize em uma eventual queda muito rápida dos ativos do tesouro que compõe o DAI, podem ser, por exemplo, criados mais token makers e esses token makers vendidos ao mercado para aí sim então sejam recolhidos mais dinheiro e esse dinheiro seja aportado no tesouro do DAI. Eu sei que é algo complexo, mas por esse momento é importante só ter em mente que o maker também pode ser utilizado para manter a estabilidade do token DAI. E já fechando o vídeo aqui de hoje, eu queria falar alguns pontos negativos sobre o maker. E eu acho que o principal deles é a confusão e a dificuldade. Afinal de contas, ele não é um protocolo tão simples assim. Para você entender tudo que eu mencionei para vocês aqui no vídeo de hoje, você precisa saber o que é DAO, o que é colateral e o que é DeFi, dentre alguns outros conceitos que eu trouxe. Então, talvez para o investidor iniciante isso seja sim algo difícil, mas longe de ser algo impossível, pelo contrário, é algo simples, mas algo que precisa sim ser estudado, é algo que demanda um estudo da pessoa que quer entender mais sobre esse protocolo. Então esse é um principal ponto que eu acho que talvez seja esse nível de dificuldade para entender tudo sobre esse ecossistema da Maker. E o segundo ponto negativo que eu queria trazer aqui para vocês é a transparência. Isso porque grande parte do que envolve esse ecossistema Maker, incluindo o token de governança Maker, está feita em programação e em códigos, o que acaba dificultando muito para que uma pessoa leiga consiga entender realmente tudo o que acontece nesse protocolo. É muito difícil uma pessoa conseguir auditar esses contratos e esses códigos, até mesmo por isso que existem empresas para tanto. Mas ainda assim você acaba deixando isso na mão de um terceiro, que nem sempre é algo aconselhável. Mas sim, esse é um ponto talvez não tão direcionado para Maker, mas algo em geral do mundo cripto, algo que assim precisa ser facilitado, vamos dizer assim, para qualquer pessoa conseguir entender. Nem todo mundo entende de programação e nem todo mundo vai entender em algum momento. Então, mas essa sim é uma crítica que a gente precisa realmente mencionar aqui para vocês, porque acaba sim afetando o protocolo da Maker e também o token de governança Maker. Mas fato é que toda essa estrutura da Maker foi uma das primeiras a ter sucesso no ecossistema de finanças descentralizadas e também a ser um dos maiores protocolos de finanças descentralizadas hoje existente. Então é algo sim bem robusto, é algo sim que já está há alguns anos e cada vez mais se prova como uma alternativa extremamente interessante para quem gosta de se envolver com o DeFi. Mas é isso então para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal da Bitso. Muito obrigado!